Olá, eu sou o Marcelo Aguilera e este é mais um vídeo da Oficina de Casa. A nossa proposta hoje é continuar o nosso conjunto de vídeos a respeito de nichos. Aqui eu tenho um nicho do meu lado, que foi o primeiro vídeo. Inclusive a bancada está recheada de vídeos que nós já realizamos. Eu tenho aqui a guia para a serra circular, eu tenho o jig 90 graus para montagem das peças, eu tenho o jig, o gabarito para corte meia esquadria, para corte 45 graus dos topos das madeiras. Eu tenho a bancada para tupia, para realização de canais e molduras com as fresas. E aqui eu tenho um gabarito que eu criei para poder fresar os topos das madeiras e fazer os canais para fazer a junção. Esse gabarito nós ainda vamos realizar um vídeo para mostrar para vocês como é feito, mas é muito simples. É o mesmo conceito deste gabarito para corte 45 graus. Bem, a ideia hoje, um outro vídeo que está aqui na bancada é o vídeo a respeito de discos de serra para serra circular. Logicamente, discos específicos aqui no caso para MDF bilaminado, em que você consegue realizar o corte sem estragar o acabamento. O nosso vídeo de hoje é justamente criar um nicho com a junção meia esquadria e com uma alma de madeira. Ou seja, ele vai ser todo colado, ele não vai ter parafuso na sua fixação. Então eu vou ensiná-los. Primeiro, aqui eu já tenho as peças pré-cortadas para a realização do nicho. Se vocês tiverem dúvida de como cortar essas peças, nos nossos vídeos anteriores eu mostro como utilizar essa guia para serra circular e mostro justamente o corte desse tipo de material com acabamento. Então, eu vou explicar para vocês como realizar esse 45 graus nas peças que já estão cortadas e como realizar esse canal, essa canaleta, onde eu vou juntar depois as peças com uma alma de madeira. E vai ser tudo colado. Então acompanhe esse passo a passo e veja como é muito simples, basta que você tenha os gabaritos para realizar cada uma das ações. Para iniciar o processo para a realização desse nicho, eu preciso primeiro chanfrar as peças aonde eu vou criar as uniões meia esquadria. Então para isso eu fixei aqui na bancada um gabarito para corte 45 graus. Então eu vou mostrar para vocês como eu vou realizar esse corte. Primeiro eu tenho que fixar as peças. Os nichos, essa aqui é o sentido da profundidade, então eu vou cortar aqui e aqui. Então eu vou posicionar a peça dessa maneira. Vou posicionar aqui. Lembre-se sempre de proteger as suas peças com uma madeirinha na hora que você for prendê-las com um sargento, para que não estrague o laminado. Para posicionar a peça para realizar o corte, é importante que a direção do corte 45 graus esteja na mesma direção destas duas partes do gabarito, que é justamente onde vai correr a serra. A serra vai correr rente a essas duas travessas. Então esta peça, que é a peça que vai ser cortada, tem que estar exatamente no alinhamento aonde você vai passar a serra. Então utiliza uma régua, para que você possa posicionar a peça no lugar certo. Preste atenção quando você for realizar o outro corte na mesma peça, para você realizá-lo no sentido correto. Esse corte está assim, esse daqui vai ter que ser assim. Se você cortar ao contrário, você vai perder a peça. Então é os dois fechados para dentro. Então, nessa posição. Uma sugestão que eu dou para vocês, é mais uma dica. Se vocês forem realizar cortes em peças iguais, ou seja, criar, por exemplo, vários nichos iguais, esse tipo de corte, de posicionamento, vai ser sempre igual nas peças que você vai cortar, que você vai fazer a meia esquadria. Então, posiciona uma régua embaixo, como se fosse um gabarito, né? E você simplesmente vai trocar essas peças e elas vão estar sempre na mesma medida para a realização do corte meia esquadria.
É uma maneira de agilizar o processo, você não precisa ficar posicionando uma a uma e inclusive cria-se uma padronização de tamanho. Parte do processo está pronto, que é chanfrar as peças em 45 graus. Justamente para poder criar as uniões meia esquadria. Agora eu vou criar esse rasgo, essa canaleta onde eu vou entrar com a alma de madeira. Então, agora o processo todo é na mesinha de tupia, com a tupia invertida, para criar essa canaleta na posição correta para entrar com uma alma de madeira. Para criar esse rasgo com a tupia, eu estou usando aqui uma fresa reta de 6 milímetros e eu vou encaixar uma tirinha de MDF de 6 milímetros. Então é imprescindível que as medidas sejam exatas. E a precisão também é imprescindível para que você tenha um bom resultado final. Eu criei aqui um anteparo, um gabarito, justamente para posicionar essa peça que eu vou chanfrar, que eu vou fazer a canaleta, na posição de 45 graus para criar esse rasgo reto em relação, ou seja, perpendicular à quina. Então, vejam que isso aqui é o mesmo princípio do outro gabarito. Eu tenho dois triângulos em 45 graus por trás, presos, e essa plataforma aonde eu encosto essa peça. Eu tenho aqui uma guia que não vai deixar ela escorregar para frente, então simplesmente eu posiciono a peça. Vejam que ao chegar com a meia esquadria aqui próximo da fresa, eu tô conseguindo ver exatamente onde a fresa vai passar. Percebam que o posicionamento da fresa está bem no meio, para que a alma fique bem no meio da emenda. Ou seja, na parte mais gorda de madeira aqui, na parte onde eu tenho mais madeira. Se eu jogar muito para fora, eu vou fragilizar esse canto. Então, você precisa prestar atenção nesse posicionamento da fresa. Mais uma parte do processo está pronto, então agora eu tenho as peças chanfradas e com as canaletas aonde eu vou entrar com a alma de madeira, como eu já mostrei para vocês. Agora eu preciso fazer mais uma intervenção, e onde eu vou usar a tupia novamente. Eu tenho a questão do fundo. O fundo, digamos que eu tenho aqui as duas peças unidas, eu vou entrar com o fundo recuado da parte de trás, a parte que encosta na parede, a mesma medida da espessura do fundo. Então, tá aqui. Eu vou pegar um gabarito, uma peça para me guiar, e eu vou entrar com o fundo, deixando esse dente, esse degrau pela parte de trás. Depois vocês vão descobrir por que disso. Isso tem a ver com a questão da fixação do nicho na parede. Então, para entrar com o fundo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um canalzinho, uma canaletinha da espessura do fundo na parte de trás da madeira, na parte de trás do nicho. E aí, quando eu for juntar todas as peças e colar, o fundo vai estar travado dentro dessa canaleta. Eu troquei a fresa, coloquei uma fresa de 12 milímetros. Então agora eu vou começar a ajustar a situação para passar a madeira. Eu regulei ela meio centímetro para cima, ou seja, estou regulando. Então eu vou mostrar para vocês como eu estou fazendo isso. Eu posicionei a olho a altura dela e travei a máquina. Então agora, com um pedaço de madeira, eu faço um teste da profundidade que eu marquei. Eu estou com 5 milímetros, é exatamente o que eu preciso. Bom, então a altura, a profundidade do rasgo que eu vou fazer está ok. Agora eu preciso fazer um anteparo para que eu passe a peça exatamente onde eu preciso. Como eu vou fazer isso? Lembre-se, quando você for regular, mexer na máquina, desligado da força, sempre. Não conte com a sorte, é muito perigoso.
Bom, eu tenho aqui a fresa, então eu vou posicionar a fresa, a faca dela em direção à madeira, aqui do anteparo. Lembre-se que eu vou deixar afastar do fundo uma espessura do fundo, a mesma coisa. Então eu estou colocando esse anteparo e estou colocando essa peça que seria o afastamento da parte de trás do nicho. Então eu encosto aqui na fresa. Então essa medida é exatamente o primeiro limite onde eu tenho que passar a fresa. Então, usando aqui a espessura da peça como gabarito, eu vou prender essa guia de trás e vou passar um pedaço de madeira para ver se as medidas batem. Lembre-se, essa distância é exatamente a distância de um fundo, que está aqui. Está perfeito. Então, agora eu vou passar todas as peças nessa medida, nessa regulagem. Depois eu regulo para o outro limite da espessura, porque eu tenho 18 mm de MDF e tenho uma fresa de 12, ou seja, 12 mais 6 dá 18 mm, que é a espessura do MDF que eu vou utilizar para o fundo. Só para confirmar, tá aí, encaixe perfeito. Depois de todas as peças processadas, eu montei a caixa para ver se tinha dado certo e deu. Então tá aqui, eu tô com as peças encaixadas. Então agora eu vou desmontar e vou começar a colagem de todas as peças para a gente finalizar o nicho. Vejam que está perfeitamente no esquadro. A parte do fundo toda encaixada, e como eu falei antes, eu queria deixar a mesma espessura do fundo alinhado com a parte do contorno. Então tá aqui, perfeito, não tem nenhum degrau. Como vocês podem ver, é uma peça que requer precisão. Qualquer peça que você for fazer em madeira ou ferro, não importa que material, é um trabalho que requer precisão. Então é interessante que vocês utilizem boas ferramentas, ferramentas manuais, ferramentas elétricas, todas de boa qualidade, justamente para você ter um bom resultado no final. Passei cola em tudo, encaixei a alma aqui, e agora eu vou começar a prender as peças. Eu vou encaixar o fundo primeiro. Como vocês viram, rolou um problema. E eu gosto de compartilhar quando acontece algum tipo de problema, porque é ilustrativo, mostra que pode acontecer com você e aí eu mostro como resolver. Na realidade, eu precisei tirar todas as almas que eu coloquei, as almas de madeira, limpei toda a cola, dei uma lixada, ou seja, eu vou começar do zero. O que aconteceu aqui? Qual foi o problema? Primeiro, eu não tirei direito o pó que tinha nas canaletas. Eu devia ter assoprado e ficou um pouco de pó. Eu passei a cola e a alma de madeira, de MDF que eu estava usando, ela estava ligeiramente mais grossa do que uma outra que eu tinha testado.
Então, ficam aí duas dicas para vocês prestarem atenção na hora de montar esse tipo na hora de fazer esse tipo de montagem. Ou seja, prestar bastante atenção na alma de madeira que você vai colocar, para que ela se encaixe com uma certa facilidade, porque você ainda vai passar cola. Então, na hora de montar, de juntar as peças, você precisa prestar atenção, porque é o que aconteceu comigo. Eu não consegui fechar, eu não consegui juntar a emenda, justamente pelo excesso de material que tinha. Então, preste atenção nisso. Então, vamos começar de novo. Bom, eu fechei a peça com a cola e encaixei tudo. Agora eu vou fazer como se fosse um torniquete para juntar tudo e secar. Se você tiver aqueles sargentos grandes de barra, melhor, fica mais fácil. Mas eu vou mostrar uma outra possibilidade mais simples e que vai fazer o mesmo efeito. Pega um barbante grosso. Eu peguei uns pedaços de papelão, coloquei uma tira de fita crepe e vou colocar aqui, ó, fazendo uma cantoneira de proteção. Vejam, eu deixei uma folga, peguei um toquinho de madeira e vou enrolar esse toquinho aqui, ó. E agora eu vou apertando. Observa para ver se a linha, se o barbante está bem alinhado. E vai apertando com cuidado até ele amassar aqui o papelão. Para você segurar o torniquete, coloca um prego aqui na borda. E amarra. Bem, 24 horas depois de que ficou secando, barba feita, eu vou soltar para ver o resultado final e dar continuidade no acabamento da peça. Bem, depois de solto então a amarração para que ela colasse, a estrutura do cubo, a estrutura do nicho está pronta. Então basicamente o resultado é esse. Como vocês vejam que é um acabamento perfeito, foi uma peça só colada, não tem parafuso aparecendo. Então o acabamento fica show de bola. Nesta peça especificamente, como eu tive problema com a espessura da alma, como vocês viram, eu precisei remover a cola, dar uma lixada na meia esquadria para remontar novamente. Eu alterei ligeiramente a junção da meia esquadria. O ideal é que quando você juntar as duas peças e fixar a peça como um todo, a meia esquadria fique assim, perfeita, ou seja, sem nenhuma fresta. Eu aqui acabei ficando com uma fresta de 1 milímetro, um pouquinho mais de 1 milímetro. Esse tipo de problema, que pode perfeitamente acontecer com você, você resolve de que maneira? Calafetando isso daqui
com produtos que existem no mercado justamente para esse tipo de retoque, esse tipo de acabamento. É um bastão de cera que se vende na cor do material que você está usando. O ideal é que fique assim, uma junção perfeita, ou seja, montou, está perfeito, né? Mas se acontecer, você não vai jogar fora e procura aproveitar a situação. Como vocês viram, eu utilizei duas máquinas para fazer isso daqui. Uma serra circular manual e uma tupia adaptada na bancada. Então a nossa proposta é que você consiga fazer peças bem acabadas, elaboradas, com um ótimo resultado final, utilizando poucas máquinas, e para isso você vai precisar elaborar, executar, fazer os gabaritos, os jigs, que são justamente a condição de você conseguir fazer a interferência necessária nas peças para poder chegar no resultado final legal e com um acabamento interessante. Então a pegada, a ideia desse vídeo era justamente essa, vir apresentando vários gabaritos para chegar no resultado que seria como se você tivesse comprado numa loja pronto. Bem, no caso aqui, a única coisa que falta terminar nessa peça é colocar uma fita de borda de acabamento na frente, e aí a peça está pronta. Eu passei cola de contato aqui nas fitas de borda e passei cola de contato no topo da madeira, no topo do MDF. Como o MDF é poroso, eu tive que passar duas passadas de cola, porque a primeira ela absorve demais, então a segunda que realmente vai ter uma pega para grudar a fita. É interessante que você utilize uma cola bem fluida para não criar gromos de cola, para que na hora de você colar a fita, não fique a fita, ao invés de ficar bem planificada e colada, reta, não fiquem saliências, e isso vai comprometer o acabamento. Eu posicionei o esquadro na parte de 45 graus dele e vou realizar o corte cortando as duas fitas. Eu removo a de cima, levanto essa ponta daqui, da de cima, e vou remover a parte de baixo da outra fita. E tá aí, a minha esquadria está perfeita. Quando você for utilizar o estilete bem próximo aqui do seu dedo, está segurando o esquadro, sempre faça o movimento do estilete para longe da sua mão, não no sentido da sua mão, porque se ele escapar você vai se cortar. Então aqui eu estou fazendo assim, eu não vou me machucar. Terminei de colocar a fita de borda. Para finalizar a peça é só a limpeza agora. Então eu estou utilizando um pano embebido com um thinner para remover o excesso de cola da fita. E o segundo nicho está pronto. Então, dentro da nossa série de nichos, de vídeos ensinando a criar nichos de maneiras diferentes, aqui eu tenho o primeiro, que foi um vídeo anterior, onde a fixação das peças foi feita de topo com parafusos, e os parafusos tapados com uma tampinha. Essa segunda opção, que eu acabei de fazer, é a peça toda colada, cortada meia esquadria e finalizando com uma fita de borda só na frente. Que vocês vão de convir, o acabamento fica muito melhor. Agora a gente vai ter um terceiro vídeo a respeito de nichos, onde eu vou criar um nicho com o MDF cru e nós vamos pintá-lo. E por fim, depois desses 3 vídeos de nicho, eu vou realizar um vídeo ensinando como pendurá-los na parede. Esse nicho vai ter um tipo de fixação, este vai ter outro tipo, e o terceiro, que vai ser pintado, vai ter um outro tipo de fixação. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!